Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Hoje temos um lançamento bem especial. E o nosso autor já está aguardando para conversar conosco, mas antes eu vou mostrar para vocês a capa do livro, que é A Bicha na Escola, Ser Sem Permissão, do Wesley da Silva Rodrigues. Vou mostrar aqui a capa para que vocês possam acompanhar conosco. E, primeiramente, Wesley, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Obrigado. Primeiramente, eu quero desejar que todos também sejam bem-vindos. Agradeço a presença e o tempo da escuta, a quem nos acompanha, e que este encontro ele seja um espaço de partilha, de cuidado, de reflexão e, sobretudo, de educação e vida. Perfeito. Para a gente iniciar, então, o nosso bate-papo, primeiro de tudo, eu queria que tu se apresentasse, Wesley, e falasse um pouquinho mais sobre ti, o que que tu faz da vida, para que o pessoal que está nos acompanhando possa te conhecer melhor. Então, eu sou Wesley da Silva Rodrigues, sou professor, pesquisador, artista da dança e do teatro. Mestre e doutorando em educação pela Universidade Federal do Piauí e desenvolvo pesquisas nos quais estou diretamente ligado ao campo da educação, das diversidades, diferença e inclusão, voltado especialmente às infâncias e juventudes LGBTQIA+, no contexto escolar. E também trabalho diretamente com metodologias que reconheçam o corpo, o afeto, a arte, como um modo legítimo de produzir conhecimento. E a minha trajetória de experiência como corpo dissidente, que insiste em pesquisar, em ensinar e ser sem permissão. Diretamente porque eu fui uma criança viada, empobrecida, do interior do Piauí, da cidade de Piripiri, marcado por violências, por intervenções na família, na sociedade, especialmente na escola. O empobrecimento e a busca por melhores condições de vida levaram a minha família e a mim a sair do Piauí e morar em São Paulo. Por um determinado tempo, nós ficamos nesse espaço, e em São Paulo, eu vivi outras formas de exclusão, de violências, mas também encontrei grandes aprendizados, estratégias, sobrevivência e modos de resistir. E anos depois, eu retorno ao Piauí. E esse retorno ao Piauí vem assim de um entrelaçamento a partir das minhas experiências que são narradas e elaboradas e transformadas em pesquisa, em escrita, em prática educativa. A bicha na escola, ser sem permissão, emerge desse chão vivo, um corpo que aprende, que sofre, resiste e reinventa a educação e o cotidiano por meio de uma prática sensível. Perfeito, Wesley. Agora que a gente já te conhece um pouco mais, conhece um pouco mais das tuas vivências também, antes de falarmos de fato sobre o conteúdo do teu livro, eu gostaria de saber de ti como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre a tua obra. É bem interessante essa pergunta e pertinente, porque o encontro com a editora ele aconteceu com afinidade ética e política. Eu buscava um espaço editorial que compreendesse a escrita como experiência e não só apenas tentasse domesticar um texto, esvaziar sua dimensão autográfica, artística e crítica. E a editora me possibilitou isso, esse encontro. Ao conhecer o trabalho da editora, eu encontrei abertura para narrativas que nascem das bordas da escola, da universidade. Esse diálogo me possibilitou que o livro existisse com uma densidade e sua poética, o seu compromisso com uma educação que cuida, que escuta e que transforma. E por isso eu fiz essa escolha pela editora que tanto me fez feliz com esta obra. Que legal, que bom saber que foi um encontro verdadeiro e que tu se sente muito feliz
por ver a tua obra pronta, assim, é muito bacana mesmo, já de início, já ter esse teu feedback. Eu vou mostrar novamente aqui para vocês a capa do livro do Wesley, que é A Bicha na Escola, Ser Sem Permissão. Esse livro aqui. E aí eu lembro para você que está nos assistindo que dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima, ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso então à obra do Wesley, A Bicha na Escola, Ser Sem Permissão. E agora vamos de fato falar sobre essa tua obra, tá, Wesley? Eu queria saber de ti como é que foi esse processo. Tu já deu uma pincelada ali do porquê da existência do teu livro, mas eu queria que tu contasse mais sobre o teu processo de pesquisa, como foi chegar até esse produto final, teu livro, e eu queria que tu deixasse um certo spoiler para o leitor do que ele vai encontrar nas páginas dele. Então, A Bicha na Escola, Ser Sem Permissão, ela nasce dessa urgência de narrar aquilo que a escola historicamente tenta apagar, principalmente as existências LGBTs, que ia mais, infâncias e juventudes dissidentes, violências que atravessam esse cotidiano escolar e muitas vezes, de forma silenciosa, no cotidiano da escola, ela faz essa ação de excluir corpos, principalmente nesse processo de educação. Então, esse livro ele inicia contando a minha história, falando um pouco das minhas experiências enquanto criança viada, que é o conceito principal que eu trabalho dentro dessa categoria infância, porque nem todas as crianças, elas de fato têm essa infância garantida. E quando eu trago isso, eu falo a partir dessas experiências por meio de instituições que acabam que intervindo nesses corpos, fazendo com que eles acabem perdendo a sua potência de existir, como no caso a criança viada. Seja pelo pai, que na maioria das vezes ele fazia enfrentamentos com essa criança, colocando ela a aprender um corpo, que seria esse corpo heteronormativo, um corpo hétero, entre aspas, um macho, e dentro desse contexto ele fazia várias intervenções, como, por exemplo, fazer com que esse filho priorizasse determinadas brincadeiras, que não aceitasse que o filho jogasse brincadeiras que são tidas como brincadeiras femininas, o uso de uma boneca, preferir que ele usasse carro, que ele fizesse o jogo de futebol, elementos utilizados para intervir diante desse corpo, para que ele acabasse criando um determinado padrão de norma que é esperado nesse contexto. Então, o livro ele parte desse enlace de memória, de pesquisa, e dentro desse contexto, eu vou também adentrando ao espaço da escola. Uma memória que me faz assim bastante evidência nesse contexto foi quando a professora, isso na terceira série, ela vem até a mim e coloca de forma bem agressiva: você não pode escrever com esse tipo de caneta. Eu estava escrevendo com a caneta de cor rosa, aquelas canetas de gel coloridas com glitter. E a partir do momento que aquela professora fez aquele ato de fala, dizendo que eu não podia usar aquela determinada caneta e que a caneta que eu deveria utilizar seria a caneta de cor azul, porque ela era a cor masculina. Então, é interessante porque nós que somos professores e professoras, nós temos como missão justamente estar dando a caneta para esse estudante, para que ele possa transformar o mundo, para que ele possa modificar e transformar as realidades de uma forma muito mais afinco, de acordo com o que está sendo vivido no contemporâneo. Então, naquele ato violento da professora, ela acabou também fazendo uma exposição deste meu corpo. Então, um corpo que estava ali, digamos que em um espaço de mais de silenciamento, ele torna-se alvo de violência. Então, a partir daquele momento, as pessoas que estudavam comigo começaram a me violentar de várias formas. Seja quando eu adentrava na escola, no momento da fila, que, por exemplo, era feito aquela relação binária, menino e menina, a fila do menino, a fila da menina.
E quando eu chegava, sempre os meus colegas me empurravam para a fila das meninas, dizendo que eu era o viado, que eu era a bicha e que ali era o lugar daquele corpo que era dissidente diante daquela prática escolar. Então, dentro desse contexto, eu vou problematizando como nós, enquanto professores e professoras, precisamos rever a nossa prática docente, a nossa iniciativa a partir de uma perspectiva inclusiva, colocando a esses corpos, de modo especial LGBTQIA+, para que eles possam existir de fato dentro dessa escola. Então, esse livro ele não é apenas uma denúncia, mas ele propõe deslocamentos, práticas pedagógicas sensíveis, políticas, de modo de escuta, que reconheça o corpo, o afeto, como uma dimensão central dentro do processo da educação. Perfeito, e que forte, que profundo tu poder compartilhar um pouco dessa tua história e daquilo que tu viveu, né? Então, eu acredito que seja muito importante para que mais vozes também possam ser ouvidas e ser acolhidas dentro do espaço da escola. Obrigada por compartilhar um pouco da tua vivência, da tua vida e do teu conhecimento com a gente também, Prof. Wesley. Seguindo com a nossa entrevista, eu queria que tu contasse pra gente agora uma parte um pouco mais técnica. Como é que foi a tua experiência junto à editora para a parte da criação da capa e a diagramação do miolo? Essa parte da produção foi assim onde eu reconheço que foi a parte mais importante da minha relação com a editora. Principalmente porque a produção do livro ela foi marcada por diálogo e cuidado. Foram essas duas bases principais dentro dessa produção. Cada etapa ela respeitou o tempo da escrita, a singularidade do texto. A capa ela foi pensada com a extensão do corpo, do qual eu queria fazer esse processo de pensar esses vários diversos corpos que habitam dentro da escola. Um corpo que se lê, um corpo que se escreve, um corpo que existe e carregando tensões, afetos e sentidos. E aqui eu agradeço muito ao Gabriel, que foi assim um profissional que me ouviu e atendeu todas as minhas expectativas diante dessa produção de capa. E ele fez algo assim fantástico e ficou um resultado brilhante. A diagramação também acompanhou esse movimento, preservando os respiros, os silêncios, os deslocamentos poéticos, algo que eu faço de um modo muito particular dessa minha escrita enquanto autor. Então, publicar esse livro se constitui com essa experiência coletiva que afirma essa possibilidade de produzir conhecimento ético, sensível, mas também com esse compromisso diante de toda essa dimensão do que nós queremos fazer de transformação na educação. Que bacana. Eu aproveito para reforçar nesse momento, então, que dependendo da rede social em que você se encontra, você que está nos assistindo, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link, então, para ter acesso à obra do Prof. Wesley Rodrigues, que é A Bicha na Escola, Ser Sem Permissão. Agora a gente se dirige para o final do nosso bate-papo e eu gostaria que tu deixasse uma mensagem, um recado para as pessoas que têm o desejo de fazer a publicação, mas ainda não a fizeram. Então, eu peço que você que deseja publicar o seu livro, que faça essa escolha muito assertiva, principalmente da editora que você deve estar escolhendo. A quem pensa em publicar este livro, especialmente educadores, educadoras, eu deixo esse convite. Escrevam desde a experiência, desde aquilo que atravessa o seu corpo, a sua prática cotidiana. Procurem, de fato, editoras que respeitem a singularidade da sua escrita, que compreendam o texto, o gesto político, que percebam as suas singularidades. Então, a Bicha na Escola, ela deseja que as escolas, as formações, os docentes, os espaços de gestão, como uma ferramenta de reflexão, de cuidado, de transformação,
que fortaleça essa prática inclusiva, as políticas de emergência, e que permitam que outros corpos possam existir para além daquilo que está posto como normal, como esperado. E nesse processo, eu quero falar que, por exemplo, a partir desse meu relato, da minha história, que é da década de 90, dessa criança que nasce nesse período, e dos jovens que participaram da nossa pesquisa, que é uma da escola pública da Universidade do Piauí, da rede pública do Piauí, eles mostram que ainda assim as violências acontecem, tal como a minha experiência da década de 90. Então, olha a importância de nós estarmos escrevendo o livro, de poder estar contribuindo nessa crescente para a produção do conhecimento, para outros modos de transformar por meio da nossa escrita. E eu agradeço imensamente à editora Diálogo Freiriano por fazer esse acolhimento, por todo o trato e todo o trabalho desempenhado nesse processo. Eu estou muito feliz com a obra e eu agradeço a todos os profissionais que me acompanharam e que estão comigo nesse momento. Muito obrigado. Prof. Wesley, novamente, muito obrigado, então, por partilhar a tua história, para poder compartilhar também esse livro conosco. Obrigado pelo teu tempo e a tua disponibilidade em fazer esse lançamento digital do teu livro hoje com a gente. Muito obrigada. E para você que nos assistiu até aqui, também deixo o nosso muito obrigada e lembra você que nós do Diálogo Freiriano somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros e também aproveito para deixar um convite para você nos conhecer melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, YouTube, LinkedIn e também aqui o Facebook também. Lembrando que aqui no nosso canal no YouTube nós temos diversas entrevistas com os mais variados autores e de repente um desses assuntos é o assunto do teu interesse. Então não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.